Louvado seja Deus. Meus irmãos, eu quero aqui tentar convencê-los, através da Escritura, que essa metodologia de evangelismo, de casa em casa, de dois em dois, ela é bíblica, ela é comum nós enxergarmos na Escritura, e ela, por ser mais sistemática do que o modelo que nós temos utilizado comumente, sair aleatoriamente numa quantidade onde ficam muitas pessoas às vezes atendendo uma só pessoa, nós temos assim perdido oportunidades, perdido tempo por falta de uma maior sistematização dos nossos evangelismos. Nós temos que tratar tudo aquilo que diz respeito à obra de Deus, irmão, de forma planejada, sistemática. Óbvio que o Espírito Santo ele pode mudar o rumo do que a gente planejou, mas temos que ter um planejamento caso ele não mude, né? Então, meu objetivo nessa tarde é tratar esse assunto com os irmãos. Os irmãos também terão a oportunidade de contribuir, levantando a mão ou fazer alguma pergunta, amém? Então, eu quero inicialmente dizer, irmãos, que há um mandamento bíblico para nós evangelizarmos de casa em casa. É uma metodologia bíblica e que nós devemos praticar. O evangelismo, ele deve ser cumprido, irmãos, por cada membro da igreja. Não é só para algumas pessoas. Todo crente tem o dever de evangelizar. Eu queria convidá-los a abrir comigo em Atos capítulo 8, verso 3 e verso 4. Algumas coisas do que eu vou dizer que os irmãos já sabem, mas é necessário ser dito para a gente ter uma maior compreensão. Atos capítulo 8, verso de número 3 e 4. Diz assim: E Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, os encerrava na prisão, mas os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra. E quem seriam esses dispersos? Seriam aqueles que estavam no dia do Pentecostes, para cumprirem e participarem daquela festa, né, que era comum entre os judeus. Só que eles se acomodaram, depois daquele avivamento em Jerusalém, se acomodaram naquele lugar. Só que Deus utilizou da perseguição que houve por conta da morte de Estevão, para fazer com que aquelas pessoas que estavam acomodadas ali, elas voltassem aos seus lugares, anunciando o evangelho, cumprindo o que Jesus disse: vocês receberiam poder e seriam minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Mas eles só estavam localizados em Jerusalém e ficaram lá. Aí Deus utilizou, como eu disse, da perseguição para que eles voltassem cumprindo isso, pregando na Judeia, Samaria. Conforme eles iam retornando, eles iam anunciando. Por que eu estou dizendo isso? Porque há muitas pessoas que ensinam que mulheres não devem anunciar o evangelho aos perdidos, mas isso não é verdade. A Bíblia priva a mulher de ensinar na igreja, ser pastora, mas a mulher tem o dever de anunciar e pregar o evangelho ao incrédulo. Quando diz aqui o texto que os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra, minha pergunta é: nessa festa de Pentecostes tinham mulheres judias, sim ou não? Ou eram só homens que iam para a festa? Tinham mulheres. E esses que foram dispersos, retornando aos seus lares, que eram esse público, constavam mulheres também? Sim. E vai dizer que essas pessoas iam por toda parte anunciando a palavra. Ou seja, também as mulheres têm o dever de anunciar essa palavra. Não é à toa que o batismo no Espírito Santo é também para as irmãs. E o batismo no Espírito Santo é uma capacitação para cumprir o ID de Jesus, irmãos. Não faz sentido uma mulher não poder evangelizar, mas receber o Espírito Santo. Vai receber para quê? Mas as irmãs recebem o Espírito Santo para testemunhar de Jesus tão quanto os homens. Então as irmãs devem se dedicar ao evangelismo tão quanto os irmãos
se dedicam. E lá em Marcos 16 nós vemos também Jesus, dizendo: ide pregar o evangelho a toda criatura. E é um mandamento para a igreja, composta de homens e de mulheres. E o evangelismo, irmãos, deve ser praticado em todo lugar. Atos 8,4 vai dizer: mas os que andavam dispersos iam por toda a parte anunciando a palavra de Deus. Então, isso aqui já é uma base para nós fazermos o evangelismo de casa em casa, porque todas as pessoas têm que ser alvo da nossa mensagem evangelística. Quando nós saímos na rua aleatoriamente, a grande maioria das pessoas não vão ser alcançadas pela mensagem do evangelho que anunciamos. Que a gente pega só quem está na rua, e a maioria das pessoas não estão na rua, estão dentro das suas casas. Então, quando nós cumprimos o mandamento bíblico de evangelizar de porta em porta, nós vamos estar em toda casa, por toda parte, anunciando a palavra. Nós vamos literalmente, se formos de casa em casa, evangelizar 100% desse bairro. Os irmãos entenderam o que eu estou querendo dizer. E se não formos de porta em porta, não há como cumprirmos isso, de anunciar toda pessoa. Porque todas as pessoas, irmãos, devem ouvir a mensagem do evangelho. A Bíblia diz: ide pregar o evangelho toda criatura no singular. Não é tipos de criaturas. Não, a gente está evangelizando aqui, mas é um público pequeno desse grupo de pessoas. Não, é a toda criatura, especificamente cada pessoa, nem que seja só uma, mas tem que ser alvo do nosso evangelismo. Nós vemos Jesus fazendo isso. Ele evangelizava multidões, como evangelizava uma mulher samaritana. Ele está querendo dizer que todas as pessoas devem ouvir a mensagem do evangelho. E nós temos o dever, irmãos, de anunciar em toda parte. Não há lugar que não possamos anunciar. Não, irmão, mas ali é perigoso. Tem que ser evangelizado esse lugar. E não, irmão, ali é uma casa onde há uma boca de fumo. Tem que o evangelho chegar lá. Não, irmão, mas ali aquele lugar ali é perigoso. Tem que o evangelho chegar lá, irmãos. Tem que o evangelho chegar lá. Se não impedirem a nós, dizendo: não, favela é perigosa, lá é só, se eles deixarem, vamos entrar e vamos evangelizar eles lá. Em todo lugar, presídio, hospital, em todo lugar onde tiver uma criatura, temos que anunciar o evangelho. Óbvio que nós não vamos anunciar todo mundo, só tem outros crentes para anunciar em outros lugares. O que eu quero dizer, irmãos, é que nós temos o dever de cada pessoa que mora nesse bairro ser alvo do nosso evangelismo, ou alguém evangelizar elas terem acesso ao evangelho. Por quê? Porque nós devemos anunciar o evangelho a toda criatura. Não há uma criatura que Deus diga: não, esse aí não. Toda criatura tem que ouvir a mensagem do evangelho. E nós só podemos cumprir isso se nós evangelizarmos de porta em porta. Não há como nós alcançarmos todas as pessoas aqui dessa rua, por exemplo, se não for de porta em porta. Amém? Então os irmãos estão vendo que essa metodologia nos dá capacidade para cumprir aquilo que Jesus nos ordenou: anunciar o evangelho a toda criatura, e como diz aqui, anunciar em toda parte a palavra de Deus. O evangelho deve ser anunciado a toda criatura que está debaixo do céu, irmãos, como lá em Marcos 16, de maneira clara e persuasiva. Agora eu quero que os irmãos me dêem atenção. Irmão, nós não somos convidados a fazer convertidos somente. Somos convidados a fazer o quê? Discípulos. Os irmãos concordam que tem uma diferença? O que é um convertido? É alguém que se converteu e deixou lá jogado. E o discípulo é alguém que se converteu e a gente está ensinando como ele deve andar. Discipulado é uma linguagem de ensinamento. O discípulo é o aluno do mestre. Não há como ser um discípulo sem ensinamento, irmãos. Não é, vamos evangelizar aquela infecção cruzada, a pessoa se converteu, pronto, deixa ela lá. Não, isso aí não é cumprir o ID de Jesus. O cumprir o ID de Jesus não é fazer convertidos, mas discípulos. E isso é importante. Quando nós evangelizamos de porta em porta, vamos ter o primeiro contato com aquela pessoa. Se nós vermos que ela deu abertura, irmão, nós devemos fazer o quê?
aproveitar esta oportunidade e fazer um estudo bíblico evangelístico naquela casa. Eu vou mostrar para os irmãos que o apóstolo Paulo, ele não pregava e ficava não, ele insistia por 3 meses, 2 anos naquele lugar, até deixar os discípulos lá, firmados na palavra. Entendeu? Isso é possível se nós fizermos o evangelismo de porta em porta, e os próprios testemunhos de Jeová faz isso, irmãos. Eles vão de porta em porta. Se ele vê que dá abertura, ele pergunta: você aceita uma reunião aqui, um estudo bíblico? Aceitamos. Eles entram e ficam lá até a pessoa ser amembrada à seita deles. E eles têm tido, irmão, sucesso. Eu não duvido que eles têm crescido mais do que nós de Moriá. Mas não tem o espírito, não tem a verdade. Mas por quê? Porque o modelo de evangelismo dele é mais eficaz do que o nosso, irmãos. Porque não é só ter o Espírito Santo, a gente tem que ter um evangelismo sistemático. Não é que eu tenho o Espírito Santo que eu vou sair na doida. Não, irmão, eu tenho o Espírito Santo que eu vou sair na doida. Não. Nós temos que ter compromisso com o evangelismo. Vamos de porta em porta, leva caderninho, caneta, caráter, para saber que é crente. A pessoa não achar que é algum cara tentando alguma coisa. Não, são crentes. Pela roupa são crentes, são evangélicos. Por isso que eu saio evangelizando assim. E para não sermos confundidos com o testemunho de Jeová, que infelizmente eles estão ocupando o lugar que deveria ser nosso, vamos nos identificar quando chegar lá e dizer que nós somos da Igreja Batista Renovada Moriá. Bateu palma, a pessoa saiu, botar, somos da Igreja Batista Renovada Moriá, estamos aqui para anunciar o Evangelho de Jesus. Você tem um tempinho? Porque a pessoa já quebra aquele preconceito. Viu seu testemunho de Jeová? Não posso ouvir não, estou ocupado. Acontece, eu já experienciei isso. O senhor estava venezianazinho assim, o olho na veneziana, eu todo parecendo os testemunhos de Jeová. Aí, não sei o que, eu sou da Igreja Batista e estou aqui anunciando o Evangelho, você tem um tempinho? Aí a pessoa vinha. Entendeu? Infelizmente eles estão ocupando um lugar que era nosso. Não era para eles acharem que era o testemunho de Jeová, achar que era crente. Amém? Então assim, recomendo para os irmãos, quando forem, irem a caráter, um caderno, caneta, panfleto, já munido, preparado água, porque a gente não sabe o que nos espera. Então, irmãos, e nós devemos anunciar de maneira clara e persuasiva. Eu vou mostrar para os irmãos como é que os apóstolos evangelizavam. O nosso evangelismo, a nossa mensagem não deve ser generalizada, generalista. Quando a gente tiver um evangelismo pessoal com uma pessoa, dizendo, Deus morreu por todos, Deus é o Salvador do mundo. Não, nós somos convidados a um evangelismo onde nós somos diretos. Você é um pecador segundo a Escritura e precisa de salvação. Sabe aquela mensagem direta? É você. Não é um evangelismo pessoal? No culto que eu até entendo, você está pregando com uma multidão, você pode dizer, olha, Jesus quer salvar vocês. Agora no evangelismo pessoal, não. Deus quer salvar você. Por quê, irmão? Porque esse tipo de mensagem é que faz com que a pessoa ela se sinta obrigada a dar uma resposta positiva ou negativa diante do que ela está ouvindo. Quando você fica muito assim, no abstrato, ela fica, Jesus é o Salvador, mas ela não diz, é o meu Salvador. E quem aqui já teve uma experiência de dizer assim, olha, Jesus quer lhe salvar? Aí a pessoa respondia, quer salvar a todos. Por que ela faz isso? Porque quando você diz que Jesus quer salvar ela, você está colocando ela diante de Jesus, só eles dois. Aí ela sente o peso, a pressão. Aí ele não quer salvar a todos, aí ele se mistura entre muitos para ficar como que escondido entre a multidão. Aí ele quer salvar você. Você não pecou contra o Senhor, todos pecaram, você está incluído nisso? Estou. Pois Jesus quer salvar você. Você está debaixo de condenação. Seja uma mensagem mais concisa, pessoal, já que o evangelismo é pessoal. E é importante essa mensagem, porque a pessoa ela sente a palavra, ela se sente confrontada e deve se sentir assim, de maneira que ou ela vai corresponder arrependida e compungida ao convite, ou ela vai ranger os dentes e colocar a gente para correr. Vamos ver isso biblicamente? Eu queria que os irmãos abrissem comigo em Atos capítulo 2, verso 23.
Atos capítulo 2, verso de número 23. Diz a Escritura, olha a forma como o apóstolo Pedro discursou, irmãos. Veja o componente de pessoalidade na sua mensagem, ó. Atos 2:23, ó. A este que vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, prendeste, crucificaste e matastes pelas mãos de injustos, o qual Deus ressuscitou dentre os mortos, a qual Deus ressuscitou desfazendo as dores da morte, pois não era possível que fosse retido por ela. Porque dele disse Davi, sempre diante de mim o Senhor, sempre via diante de mim o Senhor, porque esta está à minha direita, para que eu não seja abalado. Por isso se alegrou o meu coração e a minha língua exultou, ainda a minha carne há de repousar em esperança. Aí vamos pular, irmãos, para o verso de número 29. Homens e irmãos, seja-me lícito dizer-vos livremente acerca do patriarca Davi, que ele morreu, foi sepultado e entre nós está até o dia de hoje. Aí agora vamos para o verso de número 35. Até que ponha os teus inimigos por escabelo de teus pés. Saiba, pois, com certeza toda a casa de Israel, que a esse Jesus, a quem vós crucificastes. Aí você vai dizer, irmão, mas está dizendo você. Mas claro, ele está pregando por multidão. Mas veja a pessoalidade da mensagem. Vocês crucificaram Jesus. Ele não disse, Jesus foi crucificado. Vocês o crucificaram. Percebe a diferença? Como ele está pregando por multidão, ele usa o plural. Mas se fosse uma pessoa no singular, você foi o motivo de Jesus ter ido para a cruz, né? O mundo deu motivo para Jesus morrer na cruz. Entendeu? A pessoalidade, ainda que fosse uma pluralidade de pessoas, o apóstolo Pedro torna pessoal para aqueles que o ouviam. Vocês crucificaram Jesus. Até os que ouviam às vezes achavam ruim e diziam, esse homem fica lançando na nossa conta a morte de um homem. Mas é vocês que crucificaram. Então nós vemos aqui que a nossa mensagem deve ser concisa e persuasiva, de maneira, irmãos, que nós venhamos fazer com que a pessoa ela entenda qual é a condição dela pessoalmente, pela qual ela deverá responder perante o Senhor. Outro texto, irmãos, está em Atos capítulo 4, verso de número 10. Outra vez nós vemos aqui o apóstolo Pedro respondendo à interrogação acerca do homem que foi curado. Próximo ao tempo. Verso de número 10 de Atos 4. Seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel que em nome de Jesus Cristo Nazareno, aquele a quem vocês crucificaram, novamente, e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, em nome desse é que este homem está são diante de vocês. Então nós vemos que devemos ter uma mensagem não abstrata, mas uma mensagem que faz com que o pecador que ouve, ele tenha que corresponder à mensagem, quer seja positivamente ou negativamente. Ele não pode ouvir uma mensagem que deixe ele confortável, neutro na situação na qual ele se encontra. Amém? Vou dar um exemplo. Eu estava lá no culto campal que houve sexta-feira, eu estava vendo um panfleto, aí uma senhora passou, eu entreguei para ela e disse, você poderia receber esse panfleto que vai falar da palavra do Senhor? Eu acho que ela já sentiu ali que ia haver um confronto, né, que eu ia anunciar. Aí ela começou a querer se justificar. A palavra do Senhor é maravilhosa. Há de nós sem Deus. Como é que eles usam isso para aparentar que estão numa condição boa, né, que não é tão ruim assim? É porque eu não tive a oportunidade, mas eu diria, mas será que esse Deus que você serve lhe salvou? Eu poderia levar para uma pessoalidade. Ele perdoou seus pecados. A pessoa como que sair daquela neutralidade, porque eles às vezes falam isso, irmãos, para minimizar o peso da consciência que vem sobre eles quando a gente torna eles culpados diante de Jesus, o justo juiz.
Então, quando nós formos evangelizar de porta em porta, de dois em dois, pessoalmente, nós precisamos de uma mensagem clara, personalizada e persuasiva. Não uma mensagem abstrata que não confronte o ouvinte, mas que o convide a tomar uma decisão positiva ou negativa diante daquilo que ele ouve. O anúncio do Evangelho deve ser pessoal, lidando de forma ousada e específica com os pecados e fortalezas espirituais da pessoa não convertida. E nós devemos anunciar nessa mensagem, irmãos, a fé e o arrependimento de maneira clara. Abra comigo em Lucas 24, 4, 7. Lucas 24, 4, 7. Jesus, ele vai dar as últimas instruções antes de ser assunto ao céu, e ele diz assim no verso 47, conforme o relato de Lucas: e em seu nome se pregasse o arrependimento e o perdão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. Verso 48, e destas coisas sois vós testemunhas. Ou seja, nós devemos pregar o arrependimento e o perdão dos pecados. Parece óbvio, mas não é. Quantos de nós tem parado alguma pessoa na rua e não tem convocado ela ao arrependimento pessoalmente? A gente prega, como eu disse, de forma abstrata, que o homem tem que tomar uma decisão, abandonar o velho modo de vida. Muitos às vezes nem falam sobre isso, só diz: Jesus te ama e quer te salvar. Mas nós devemos anunciar o arrependimento e o perdão de pecados, que é o resultado de uma vida de arrependimento. Ou seja, convidar o que ouve a uma decisão de se arrepender dos seus pecados, para assim ter o perdão para os seus pecados. Então a mensagem do Evangelho, irmãos, é uma só, a não ser que haja um direcionamento do Espírito. Mas a mensagem do Evangelho é mostrar ao pecador a condição dele, digna de ir para o inferno, e que só através da obra de Cristo ele pode ser perdoado e morar no céu. Isso é o Evangelho. Tem que falar sobre mulher não pode usar calça. Isso aí não deve entrar no Evangelho. Isso aí é para quem é crente. Óbvio que a mulher incrédula que usa roupa de homem está pecando, mas você não vai ensinar isso aí para ela, sendo que ela não tem um coração disposto para obedecer. Se ela não foi nem salva, irmão, ela vai mudar a forma de investir dela. Então leva do coração que é inimigo de Deus. Primeiro você tem que ganhar o coração dela, para que ela, com um novo coração, tenha disposição para obedecer a palavra de Deus, deixando de usar roupa de homem. Então no evangelismo você não vai falar: olha, a mulher não pode pintar o cabelo. Não, isso aí não entra no evangelismo. Isso não é o evangelho. O evangelho é o quê? Que Cristo morreu segundo a Escritura, foi sepultado segundo a Escritura e foi ressuscitado ao terceiro dia. É o quê? Arrependimento, perdão de pecados. Vocês não estão entendendo? Arrependimento e perdão de pecados. Se na conversa haver abertura para isso, alguém indagar, você pode aproveitar e citar biblicamente que é errado, mas você não vai chegar já querendo colocar isso para a pessoa, como alguns infelizmente fazem. Aí a pessoa não recebe o evangelho, ó, sabe que não deve usar calça, mas não sabe que Jesus morreu por ela na cruz, que ela tem que se arrepender. A mensagem do evangelho é boas notícias, que Cristo morreu na cruz para salvar os pecadores através da sua obra vicária. Entendeu? Então essa é a mensagem que nós devemos proclamar: arrependimento e fé. Irmã, tem momentos que deve ser dito que esse pecado específico da pessoa deve ser deixado. Inclusive é um só dos pecados, né? Deve ser, se for preciso, citado. Mas o objetivo principal é mostrar a condição do homem, e você pode usar uma prova como aquilo. Porque ele não vai se arrepender só daquilo, ele tem que se arrepender daquela condição caída dele, que o leva a fazer isso. É uma das coisas que ele faz por estar em inimizade contra Deus. Então você pode falar que, olha,
A Bíblia diz que aquele que não tem Jesus está debaixo de condenação, escravo do pecado. Ou seja, vocês que não tomaram a decisão, são escravos do pecado. Por exemplo, um dos exemplos que evidencia isso, vocês são escravos do vício da bebida. Entendeu? Que é um ramo dessa planta que tem uma raiz no coração de vocês. Mas existem outros ramos, imoralidade e etc. Entendeu? Mas não precisa só focar nisso, mas não esquecendo de citar que há uma raiz que dá força para esses ramos que tem que ser tratado. Porque alguém poderia dizer assim, mas se esse é o problema, então vamos Alcoólicos Anônimos. Tem gente lá que deixou de beber por causa disso. E tem, irmãos. Mas não é só isso que estamos falando de uma transformação radical de vida. Não é só deixar a bebida, é deixar a bebida porque nasceu de novo. Não estou entendendo o que eu estou querendo dizer? É porque nasceu de novo. É porque houve um arrependimento de uma vida morta em delitos e pecados. Entendeu? Porque senão a pessoa vai achar que tem que deixar só isso. Mas aí a árvore que continua viva cortou esse ramo, cria outros ramos. Esse vício é redirecionado. Então nós não podemos esquecer de tratar a raiz do problema quando a gente estiver evangelizando o pecador. Então a irmã pode usar como um exemplo que torna possível ser visto o problema do coração do homem. Entendeu? Para deixar claro que o problema não é só aquilo, mas aquilo é uma evidência de um mal que está no coração deles, que é a corrupção que eles herdaram dos seus pais. Amém? Então nós temos que anunciar o arrependimento e fé. Isso é o Evangelho. Arrebatamento, batismo no Espírito Santo, para o incrédulo não é o momento, a não ser que você tenha um direcionamento do Espírito, ou a pessoa pergunte, mas você vai chegar lá buscando anunciar o Evangelho: morte, sepultamento e ressurreição de Jesus. Entendeu? Ficou claro, né? Mas como, irmão, nós temos o Espírito Santo, somos continuistas, cremos nos dons, se o Espírito do Senhor revelar o segredo do coração do incrédulo, vá com os dois pés, para que ele saiba que Deus está verdadeiramente falando através de você. Evangelismo com poder é isso. É sistemático, mas o Espírito Santo tem hora que ele, agora é comigo, só um instante, aí ele revela uma palavra de conhecimento, mostra uma situação que a pessoa está em adultério e a esposa não sabe. Aí você chega para a pessoa: vem aqui particular comigo. Você está traindo a sua esposa? Você pode ficar assim, mas por quê? Que pergunta é essa? Porque o Deus que eu sirvo, ele revela as coisas. E ele, creio que revelou isso para mim. Confirme comigo com seriedade. A pessoa vai dizer: tô. Pois ele mostrou isso para mim, para que você se arrependa e seja restaurado e não destrua o seu casamento. Exemplo, né? Para que ele saiba que Deus está naquele negócio, que é o que diz lá 1 Coríntios 14. Se um idoso entrar e ver todo mundo profetizando, o segredo do coração dele vai ser revelado, ele vai cair com o rosto em terra, reconhecendo que Deus está naquele lugar, ou seja, ele vai se converter ao Senhor. Os dons servem para isso. Amém? Então, algum direcionamento do Espírito, por exemplo, a pessoa, os irmãos sabem que é afastada, não diz que era, aí os irmãos têm da paz do Espírito Santo de falar sobre o batismo do Espírito Santo. Mas o irmão disse que não era para eu falar, mas eu estou achando que é do Espírito, eu vou corresponder aqui. Amigo, você já foi da igreja? Fui. Como é que você sabe? Entendeu? Então nós temos que ter essa sensibilidade. Sem um direcionamento, os irmãos vão anunciar fé e arrependimento. Amém? Mas tendo um direcionamento, irmãos, correspondam, porque o Espírito sabe o que passa no coração de cada pessoa que está ali ouvindo. Quer falar um pouco, Tomás? Está gostando de ouvir? É? Tem que ter sensibilidade, irmãos. Que o Espírito Santo é o orquestrador da obra missionária do Senhor, é o Espírito missionário. Então, o mais interessado em ajudar nós no evangelismo é o Espírito Santo. Ele não fica na capela e a gente vai sem ele, não, ele vai conosco. E está disposto a nos usar se nós dermos liberdade para isso acontecer. Amém? Não devemos, ouçam, fazer de nossa maior prioridade impedir que uma pessoa perversa seja ofendida. Veja, vou repetir.
não devemos fazer da nossa maior prioridade não ofender a pessoa através da mensagem. Isso não é uma prioridade. Se a mensagem pregada como ela for ofender, amém. A nossa prioridade máxima não é não ofender, não. Nós vamos pregar a mensagem com amor, mas se ela se sentir ofendida, que é uma mensagem que confronta e convida ao arrependimento, amém, que seja ofendido. Não vamos deixar de anunciar a verdade por causa disso. Então a gente não tem como nossa maior prioridade impedir uma pessoa de ser ofendida. Amém? Mas devemos nos esforçar para pregar a verdade de forma ousada e incisiva. Nada de abstrato e pessoal, não é pessoal. Você tem que se arrepender. Você tem que entregar a sua vida a Jesus. Ou vocês, caso tenha mais de uma pessoa lá. Nos esforçar para pregar a verdade de forma ousada e incisiva, para que o ouvinte seja despertado pelo poder do Espírito Santo, para ver sua condição miserável e a sua necessidade de um Salvador. Amém? Quando, por exemplo, biblicamente as pessoas ouviam a mensagem, irmãos, o Evangelho, só tinham dois tipos de reação. Ou elas eram compungidas, o coração dela cortado, e elas se arrependiam, ou elas rangiam os dentes de ódio, e se fosse preciso, buscaria matar os pregadores. Só tem essas duas reações. A nossa mensagem não deve dar uma neutralidade, nem corresponde positivamente nem negativamente. Não, tem que ser incisiva de maneira que você tem que dar um sim ou não um sim agora. Por exemplo, os irmãos entenderem o que eu estou querendo dizer. Por exemplo, em Atos capítulo 2, verso 37 e 38. A pregação do apóstolo Pedro, como eu mostrei, pessoal, vocês, a quem vocês crucificaram, né, no verso 36, como nós lemos. Agora o verso 37 diz assim, ó, e ouvindo eles isto o quê? Aquela mensagem que inclusive finda no verso 36, né? A quem vocês crucificaram, Deus fez Senhor e Cristo. Aí vai dizer, e ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração. Ou seja, como se fosse cortada em uma mensagem. Como ela não foi jogada no ar, de forma abstrata, sem um alvo, ele diz, vocês, seja o alvo é vocês. A palavra foi como que pá, acertou o coração. Resultado, e ouvindo-os ele, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, que faremos? Ó, veja, a mensagem foi para vocês, e vocês responderam como? Que faremos? Varões e irmãos. Ou seja, nós devemos dizer, você precisa de salvação, você tem pecado contra o Senhor, de maneira que a pessoa diga, meu irmão, o que é que eu tenho que fazer? Se arrepender e entregar sua vida a Jesus. Se não você for deixar abstrato, a pessoa vai dizer, tem que se arrepender. Quando diz assim, né, o homem tem que se arrepender dos seus pecados, né? Torna pessoal a mensagem, né? O homem, né? Aí a pessoa diz, mesmo, o homem tem que se arrepender, como se ela não tivesse contado, né? Agora quando você diz, você tem que se arrepender, aí ela não tem como fugir, não. Pegou a pessoa, já era. Você, bora. Em outras palavras, né? Como você vai reagir a isso? Então nós vemos aqui que há uma reação que é de arrependimento, disposição para entregar a vida a Jesus. Mas às vezes, irmão, não vai acontecer assim, viu? Às vezes vai acontecer o quê? Vamos botar aí para correr. Pode sair daqui vocês, só vocês que são salvos, não sei o quê. Nós vamos ver isso lá em Atos 5:33, irmãos. Estevão prega a mensagem. Atos 5:33. Perdão, não, Estevão. Me confundi aqui. Atos 5:33 é quando os apóstolos são conduzidos, irmãos, perante o Sinédrio. Eles ouvem a mensagem, eles proclamam a mensagem, e os judeus, os fariseus, os doutores da lei buscam proibi-los de anunciar o evangelho no nome de Jesus. E eles testificam perante essas autoridades,
né? E eles são repreendidos para que não enchesse Jerusalém dessa doutrina. E nós vamos ler aqui, irmãos, a partir do versículo de número 26, para ficar mais claro, né? Atos 5, 26. Então foi o capitão com os servidores e os trouxe, não com violência, porque temiam ser apedrejados pelo povo. E já estavam presos porque ele estava anunciando a Jesus. E trazendo-os, apresentaram ao conselho, ao sinédrio. O sumo sacerdote os interrogou, dizendo: não nos admoestamos nós expressamente que não ensinassem nesse nome? E eis que encher Jerusalém dessa vossa doutrina. Veja, irmãos, olha como eles anunciavam em toda parte. Eles encheram Jerusalém da doutrina, a cidade todinha da verdade. É como alguém dissesse: vocês enchem o alto alegre dessa mensagem de vocês. Todo mundo já ouviu essa mensagem da boca de vocês, porque eles anunciavam em toda parte, para todas as pessoas. Aí continua: eis que enchei Jerusalém dessa vossa doutrina, e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem. Por quê? Porque eles diziam: vocês crucificaram ele. Aí ele diz: vocês querem lançar na nossa conta o sangue desse homem? Por que eles disseram isso? Porque eles ouviram uma mensagem pessoal, irmãos. Não era impessoal, não, vocês. Aí eles responderam: vocês querem lançar isso na nossa conta? Se fosse uma mensagem pessoal, eles diziam: é mesmo, crucificaram ele. Vocês. Aí eles têm que dizer: não, peraí, você está lançando na nossa conta? É isso aí mesmo. Os irmãos estão percebendo a pessoalidade da mensagem? Aí continua: porém, respondendo Pedro e os apóstolos, disseram: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, a qual vós matastes, irmãos. Se vocês mataram ele. Poderia dizer: não, os homens mataram Jesus, né? Não, vocês mataram Jesus. Isso os irmãos param para ver, irmãos. Muitos aqui não tinham mesmo contribuído para a morte de Cristo, não. Mas porque eles eram pessoas pecadoras, porque Jesus morreu, eu posso dizer que por conta de nós, por conta dessa pessoa, Jesus foi morto. Jesus morreu por causa de você. Aí a pessoa vai dizer: mas como? Você igual a 2 mil anos eu estou aqui? Mas foi porque os seus pecados levaram ele a tomar essa decisão, para poder salvar a sua vida, se você crer e se arrepender. Entendeu? Com pessoalidade na mensagem. Aí continua: a qual vós mataste, suspendendo ele no madeiro. Deus com sua destra o elevou a príncipe e salvador, para dar a Israel arrependimento e a remissão de pecados. Ó, a mensagem dele, ó, conte o quê? Como eu disse, arrependimento e perdão, como lá em Lucas 24, 4, 7. Tem que ser anunciado. E nós somos testemunhas acerca destas palavras, nós e também o Espírito Santo que Deus deu àqueles que lhe obedecem. E ouvindo eles isto, se enfureciam e deliberaram matá-los. A reação já foi diferente lá de compungir, né? Foi se enfurecendo: vamos matar esses crentes. E às vezes pode acontecer isso aí, viu, irmãos? Amém? Não posso omitir isso dos irmãos. Esse evangelismo pessoal faz-nos mais sujeitos a esse tipo de reação. E os irmãos não devem ter medo. É por isso que é importante os irmãos serem cheios. Porque o poder precisa dar ousadia para o crente. Pregar a mensagem ainda que tenha aversão. E aqui eu quero falar outra coisa. Tanta coisa para falar, irmãos, eu tenho medo de não dar para falar o que é o principal. Mas pode ter outros momentos depois, né? Mas assim, nós vamos ver, porque aqui não sei se vai dar para dar tudo, mas quando fizemos esses evangelismos de porta em porta, de 2 em 2, eu vou mostrar outros textos. Nós não vamos passar somente uma vez na vida na casa daquela pessoa, aquela dupla. Porque é bom se reunir de 2 em 2 por porta, porque assim, no domingo, se a gente foi aquelas 2 pessoas naquela porta, no outro domingo já outra dupla vai naquela porta. É diferente de estar as 2 pessoas direto lá. Vocês já não vieram aqui na semana passada? Como é 2 pessoas novas, ele não vai dizer isso. Aí na outra semana, mais outras 2 pessoas. Ou seja, haver uma insistência até que ela se arrependa e creia, ou dê abertura para a gente entrar na casa dela e fazer um estudo bíblico evangelístico, ou que ela mostre claramente, irmãos, evidencie claramente que não quer mais nós lá. Se ela demonstrar evidentemente disso: eu não quero mais vocês aqui na minha casa, então a gente vai parar por um tempo de ir lá. Mas enquanto ela não demonstrar uma aversão clara à mensagem, vamos continuamente estar indo lá, até que aquela pessoa ela tome uma decisão, positiva ou negativa, para que a nossa obra não fique incompleta. Amém?
Quantas vezes nós ouvimos um evangelho, irmão, até se arrepender? Se eu ouvi só uma vez, mas várias vezes o Senhor providenciou a mensagem ser anunciada continuamente. Então quem sabe não foi na primeira, mas pode ser na segunda, na terceira, na quarta, a mensagem vai sendo anunciada. Então quando nós evangelizamos assim aleatoriamente, a gente não tem como cumprir isso. O que me garante que eu vou pegar a mesma pessoa na rua toda semana, todo domingo? Mas sem sistematizar nessa rua, vários domingos, a gente tem que comer na mesma casa várias vezes, com duplos diferentes, estrategicamente. Vocês vão estar entendendo? A pessoa incrédula, ela precisa se esforçar para entrar no reino de Deus. Isso aqui é interessante, irmãos. Nós não somos os pobres coitados oferecendo aos bichões que estão aí perdidos algo que nós devemos implorar para eles receberem, não, irmãos. Vocês vão estar entendendo? O evangelho não é que você implora para alguém receber, não. Você convida incisivamente a ele tomar essa decisão por Cristo, porque o pobre coitado é ele, não somos nós. Não é Jesus que está implorando para eles virem a ele, é eles que têm que implorar a Jesus para aceitá-los. Então eles que têm que se esforçar para entrar, eles têm que ouvir a mensagem e eles demonstrarem interesse para fazer parte desse povo. Não é a gente, pelo amor de Deus, entrega a vida a Jesus, não, é pregar a mensagem do evangelho, você entendeu? Você tem que tomar decisão, não sai ser condenado, em outras palavras, entendi, etc, etc. Ou seja, é uma mensagem que vai convidar eles, de maneira que eles ouvindo aquela mensagem, eles vão entender que eles é que estão em apuros e que precisam desesperadamente de Jesus, não é Jesus deles. Por isso eles é que tem que se esforçar para entrar no reino. Por exemplo, nós vimos isso lá no texto que nós lemos aqui em Atos capítulo 5, Atos capítulo de número 2, não precisa abrir, verso número 37. Eles ouvindo a mensagem, eles que se compungiram e perguntaram: o que nós devemos fazer? Estava interessado, eu quero a salvação, como é que funciona? Eu quero me esforçar para entrar, o que eu tenho que fazer para entrar? Então eles é que tem que demonstrar essa reação. Não é nós assim, ó, entra, mano, pelo amor de Deus, entra. Não, eles têm que dizer: meu irmão, me diga, eu quero saber como é que eu faço para fazer parte desse povo. É assim que a gente tem que anunciar o evangelho. Entender que quem está em apuros é eles e fazer eles entenderem que quem está em apuros é eles, irmãos. Não é nós que temos que obrigar, implorar para eles virem, não, eles é que implorar para eles dizer o que eles têm que fazer para ser salvos. Para trazer uma ideia de um evangelho diferente. Como é que ele está em apuros, condenável ao inferno, em pecado, e eles estão me implorando para entrar. Eu que tinha que estar implorando para aceitar Jesus. Vocês vão entenderam? Lá em Lucas capítulo 13, verso 24, tem que correr aqui contra o tempo. Lucas 13, 24. Vamos ver uma parábola interessante que fala sobre a entrada das pessoas no reino de Deus, irmãos. Eu não vou ler tudo porque não tenho tempo. Nós não podemos ler o contexto em casa. É uma parábola, Lucas 13, 24. Não é 13, 24, não, é Lucas 14, irmãos, verso de número 21. Lucas 14, verso de número 21. A parábola é dos convidados para as bodas, porque alguns judeus disseram para Jesus: bem-aventurado, eu ouvi ele diz: bem-aventurado que comer pão no reino de Deus. Aí um judeu disse isso, aí Jesus aproveitou para trazer a parábola daqueles que vão de fato fazer parte do reino e vão poder comer com ele na mesa, com o Senhor, comendo pão no reino de Deus, né? Aí ele vai usar a parábola que vai dizer que um certo homem ele fez uma grande ceia e convidou muitas pessoas, né? Então Deus, aqui é a figura de Deus, né? Jesus veio para convidar as pessoas a fazerem parte desse reino, segundo a parábola. Aí na hora da ceia, esse Senhor enviou seus servos a trazer os convidados, dizendo: olha, vem que já está tudo preparado, né? Só que cada um inventou um justificativo, os convidados. Um disse que eu comprei um campo, importa eu ir vê-lo, não posso ir. Outro disse que comprei 5 juntas de bois, devo experimentá-los, não vou poder ir. E outro diz: eu me casei com minha esposa e portanto não posso ir.
Aí quando eles voltam trazendo isso, que seriam os fariseus, né? Que inventaram desculpas para não entrar no reino por meio de Cristo. Aí vai dizer assim no verso 21, e voltando aqueles servos, anunciou estas coisas ao seu senhor. Então o pai de família, que é a figura de Deus, indignado, disse ao seu servo: sai depressa pelas ruas, bairros da cidade. É o que o querido deve fazer, irmãos. Sai pelas ruas e os bairros da cidade. Indignado, né? Sai depressa pelas ruas e bairros da cidade e traz aqui os pobres, os aleijados, os mancos e os cegos. Ou seja, a figura daqueles que se reconheceram humildes e entregaram a vida a Cristo. E disse o servo: Senhor, feito está como mandaste, ainda há lugar. Aí foi o que ele disse: sai pelos caminhos e valados e força-os a entrar para que minha casa se encha. A vontade de Deus é encher o céu, irmãos. A vontade de Deus é que nós venhamos ganhar almas em todo lugar, ao ponto de encher o céu. Ele ainda não está cheio, há espaço, e nós devemos forçar eles a entrar. De que maneira? Pregando essa mensagem incisiva, de maneira que eles busquem se esforçar para entrar, e nós contribuímos com isso, proclamando essa mensagem. E irmãos, para encerrarmos, já que o tempo está breve, eu queria que os irmãos abrissem em Marcos capítulo 6, e nós vamos ver que Jesus, irmãos, quando enviou os 12, Ele os enviou de 2 em 2. Marcos capítulo 6, verso de número 7. E chamou assim os 12 e começou a enviá-los a 2 e 2, e deu-lhes autoridade sobre os espíritos imundos. Ou seja, Jesus Cristo, para poder abranger o máximo de pessoas, pela quantidade pequena dos que foram enviados, só 12, era mais eficaz que fosse de 2 em 2, cada um, por exemplo, em cada casa. Torna o evangelismo mais eficaz quando a quantidade de pessoas são pequenas. Porque se fosse aleatório, como muitas vezes nós fazemos, ficaria 6 pessoas paradas aqui, enquanto uma está anunciando, as outras 6 lá. Porque essas 6 não está 2 numa casa, 2 na outra, 2 na outra. Então Jesus Cristo, porque ele estava começando a enviar, porque a seara é grande, os obreiros são poucos, ele começou sozinho, ele envia 12, para ser proveitoso, de 2 em 2. Ele viu 70, aumentando o número de ceifeiros, de 2 em 2. E espera que a igreja também continue de 2 em 2, para ser eficaz no evangelismo, para que alcancemos mais pessoas no evangelismo. Irmão, se você parar para pensar, vamos pegar uma rua de quarteirão a quarteirão. Se for de 2 em 2 em cada casa, a gente conseguir evangelizar essa rua do quarteirão para cá, você conta quantas casas tem, irmão, dá para evangelizar muitas almas, comparado com o que a gente faria saindo aí à toa, aleatoriamente, ou não é? Se tiver 30 casas desse lado, 30 a gente evangelizou no mínimo 60 pessoas, irmãos, numa tarde. Vocês não têm noção como é bem mais eficaz, bem mais sistemático. E vemos que Jesus fez isso com os 12, com os 70, porque é eficaz, e ele espera que a igreja que siga o padrão dos 12 e dos 70 continue também evangelizando de 2 em 2. E nós vamos ver, irmãos, isso lá em Atos capítulo 5, verso 42. Agora já a igreja, né? Atos 5, 42. Vejam como eles iam de casa em casa, irmãos. Atos 5, 42. E todos os dias, vejam, eu não expus muito que não deve passar só numa casa e pronto, uma vez na vida, mas deve ser algo perseverante. Irmãos, eles não evangelizavam uma vez na semana, era todo dia. Todo dia. E todos os dias no templo e nas casas não cessavam. Quer dizer isso, irmão? Perseverança. Era continuamente. Não parava. Não parava.
Nós devemos ser assim, não para, continua. Quando deixa claramente manifesto que não querem mais nós lá, nós paramos, mas enquanto não está lá, até a pessoa se ganha para Jesus. E todos os dias no templo e nas casas não cessava de ensinar e anunciar Jesus Cristo. Alguém poderia dizer, mas irmão, isso aí não é como se fosse um grupo familiar, por exemplo? Pode ser, mas não era só estudo não, irmãos, para crente não. Se alguém suspeitar que é um estudo para crente, não, irmão, eles iam para as casas, mas era para estudar, como nós fazemos no grupo. A Bíblia diz, ensinar e anunciar Jesus. Você não anuncia para crente, você anuncia para incrédulo. Então o que era? Era evangelismo e ensino. E eu poderia fazer o que aqui de porta em porta, a gente evangelizando, da abertura, a gente entra com ensino. Estudo bíblico evangelístico. Aí para encerrar praticamente, queria mostrar isso aqui para os irmãos. Feito com o irmão da nossa igreja. Apostila de discipulado cristão. Olha os temas: queda, justificação pela fé, batismo nas águas, perseverança dos santos. Isso aqui é um material precioso. Alguém deu uma abertura, irmãos? Deu um estudo bíblico evangelístico lá. Sente com ele, explica o que é a queda do homem em detalhes, a justificação pela fé, para que algumas falsas crenças que eles têm caiam por terra. Imagina o católico entra aqui na minha casa, como ele já fez um dia lá em Marizeiras, saiu derrubando todas as crenças marianas e cristãs, mostrando na Bíblia, entendeu? Então não é só anunciar Jesus, deu abertura, vamos ensinar lá também, estudo bíblico evangelístico. Porque como eu disse, Jesus não quer que façamos só convertidos, mas quer que façamos discípulos. E se é para fazer discípulo, tem que ter ensinamento. E às vezes nós fazemos um trabalho incompleto. Não tem como anunciar tudo no momento tete a tete. A pessoa só tem uma visão parcial do que é o Evangelho, e não é suficiente para ela tomar uma decisão consciente. Mas ela abrindo as portas, a gente pode tratar isso, irmão, com detalhes, de maneira que ela entenda perfeitamente como ela precisa de Jesus. O testemunho de Jeová faz isso, e os mormons sai de 2 em 2, não sai? Mas não dá abertura para teu estudo, eles estão lá. E não é só uma vez não, irmão, é uma por semana. Estão lá, até a pessoa aceitar o que eles estão ensinando. Devemos ser assim. Deu abertura, aquela dupla ali pode ficar focada naquela pessoa. Estudo bicô por semana. Até ela tomar a decisão, até ela, não quero mais estudo aqui não. Irmãos, não tem como não termos resultado dessa maneira, irmãos, não tem como. Nem que seja uma pessoa, mas uma é melhor que nenhuma. Amém? Então veja que eles iam de casa em casa, anunciando Jesus e ensinando. E para encerrar, eu teria mais, mas o tempo não permite. O ID de Mateus 28, irmãos, ensina isso. Os irmãos sabiam disso? O ID não é só sair, pregou e nunca mais volta lá, não é não. Abra comigo em Mateus 28 e eu encerro aqui o ensinamento. Mateus 28, verso 18 ao 20. Depois eu vou ver, irmãos, como a gente pode fazer, viu, Tomás? Os irmãos terem acesso a isso aqui. Todo crente aqui do Alto Alegre deve ter isso aqui quando evangeliza. Porque a pessoa dá abertura, você vai dar o estudo bíblico. A dupla, né? Entendeu? Os irmãos têm que estar com capacidade para ensinar. Aqui é a doutrina básica, irmão. É queda, justificação, expiação. Coisas que os irmãos devem saber. Não é algo extraordinário que os irmãos vão ensinar, não. Doutrina base lá da fé cristã. A gente pode até adaptar, varão, para deixar mais específico assuntos mesmo de fundamentos da fé. Porque aqui fala sobre outros assuntos mais complexos, a gente pode deixar bem esmiuçados em expiação, justificação, queda, escravidão no pecado, mais específico, né? A gente pode depois sentar e ver o que ele pode fazer. Abrindo comigo Mateus 28, versos 18 ao 20. Eu vou ler na CF, depois eu vou ler aqui, irmãos, na King James, porque fica mais claro. Só abrir aqui no celular. Mateus 28, verso 18 em diante, verso 18. E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, você vai debaixo da autoridade de Jesus que ele tem sobre a terra, irmãos. Ou seja, você
tem que ir, e ninguém pode impedir de ir, porque você tem a autorização daquele que tem toda a autoridade sobre o céu e sobre a terra. Tipo assim, eu chancelo, pode ir, quero ver o que vai pedir. Quem é que tem a autoridade para desfazer o que eu estou ordenando vocês a fazer? Então, debaixo dessa autoridade, ide e fazer discípulos, não é convertidos, de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. O id é só ir, fazer discípulo, batizar e ensinar todas as coisas. Não está claro aqui? Aí depois dizer, mas irmão, esse ensinamento aí não é só depois que a pessoa se converteu e foi batizada, não? É não. Na King James diz assim, ó, onde diz, portanto, ir de fazer discípulos, como eu disse, discipulado envolve ensinamento, ela traduz assim, ó, portanto, ide e ensinai todas as nações. Porque fazer discípulo pressupõe ensinamento. Então, é ensinamento antes de se converter e depois que se converte. Se não se converteu não mais da abertura, vamos ensinar. Para eu tomar uma decisão consciente, se converteu, vai continuar sendo ensinado. Então o ensinamento não é só para quem se converteu, não, é para quem ainda está sendo preparado para se converter. Então fazer discípulos é ensinar as nações. Então você tem que ir, anunciar o Evangelho e depois disso, deu uma abertura, podemos fazer um estudo bíblico evangelístico na sua casa? Podemos, quando? Pronto, então ele é acertado todo, uma vez por semana. A pessoa disser assim, pronto, irmão, fique lá até ela se converter. Responda as dúvidas, esclareça as coisas. Irmão, se nós cumprirmos isso aí, óbvio que a gente não vai ser perfeito, já colocar tudo isso em prática perfeitamente, é o que nós estamos como que instalando agora na nossa congregação. Mas eu creio que quando a gente for fazendo e for adaptando, for melhorando, irmãos, a gente vai ter resultados aqui nessa igreja, nessa congregação. Amém? Vamos ficar de pé. Vamos orar. E que o Senhor nos ajude, irmãos, a pôr isso em prática. A gente vai ter que separar duplas. Vamos ter que definir sistematicamente domingo, vai ser qual rua, até onde. Planejamento, né? Então não exige um esforço nosso. Eu vou ver como é que podemos fazer, planejar, preparar material. Que alguém deu abertura, irmãos, vão ter material para isso. Vamos orando para o Senhor nos ajudar nessa empreitada. Pai, nós te damos graças por ensinamento.